Salve, rapaziada, irei aqui trazendo mais um papo tático para falar de futebol brasileiro, porque o Brasileirão finalmente voltou nesse final de semana, então a gente vai tratar aí dos jogos que aconteceram no sábado e no domingo, beleza? Antes de mais nada, só vou te pedir para deixar aquele like de sempre para ajudar o canal, se inscreve e ativa o sino para não perder quando a gente soltar vídeo novo por aqui, e deixa o seu comentário no final para eu saber o que você pensa sobre o que foi falado aqui, para a gente ter sempre aquela troca de ideia bem bacana, beleza? Vamos pro vídeo então. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, eu vou trazer a primeira edição aí do quadro de vencedores e perdedores, adaptando para o futebol brasileiro. Já é um quadro que eu acompanho, por exemplo, no canal do Curte, que fala sobre NFL, né, que avalia as rodadas depois de todo final de semana, e eu vou trazer aqui quando a rodada for ao final de semana na segunda-feira, quando for no meio de semana numa quinta ou na sexta, dependendo, mas a gente vai avaliar quem venceu e quem perdeu, mas não se limitando apenas aos times em si. Pode ser atletas envolvidos, podem ter treinadores, podem ter diretores, podem ter coisas externas, mas que têm ligação, então sempre vai ter uma ligação ali que você vai entender, né, por que está sendo colocado. É um quadro bem legal que eu curto muito e que eu vou tentar trazer aqui toda a rodada, beleza? Antes de começar, vamos só colocar aqui a classificação para vocês verem, né, como que ficou aí a tabela depois dessa rodada. Tem Flamengo com 27 pontos em primeiro, seguido pelo Cruzeiro com 27 também, que venceu sua partida, mas tem um jogo a mais. O Bragantino, que também venceu o Corinthians fora de casa, uma bela vitória com 26 pontos, seguido do Bahia, que também venceu em casa o Atlético Mineiro com 24, fecha um G4. O Palmeiras não jogou, tem 22 pontos com 2 jogos a menos na quinta colocação, seguido pelo Botafogo, que está no G6 com 21 pontos depois de vencer o Vasco. Fluminense em sétimo com 20, assim como o Atlético Mineiro, que também tem 20, mas tem 2 jogos a mais que o Fluminense, né? Ceará em nono com o Mirassol em décimo, os dois com jogos a menos também por jogar, grandes campanhas do Mirassol e do Ceará, surpreendentes até aqui. Corinthians em 11º com 16 pontos, o Grêmio em 12º com 16 pontos também. Inter em 13º com 14, venceu, deu uma respirada aí no campeonato. O Vasco perdeu, ficou ali em 14º. São Paulo também perdeu seu jogo, ficou em 15º, beirando a zona de rebaixamento. É um campeonato preocupante para o São Paulo, que já está ali quase na zona. O Santos em 16º, com um jogo a menos que o São Paulo. O Vitória abre a zona de rebaixamento com 11 pontos, seguido do Fortaleza, que tem 10. Juventude, que tem 8, mas tem 2 jogos a menos. E o Sport, que também tem 2 jogos a menos e que fica ali amargando a última colocação do campeonato. E bora lá pro quadro, então. Vamos começar aí pelos vencedores, né? A gente vai trazer 6 vencedores e 6 perdedores. O primeiro vencedor aqui, a gente vai colocar o Caio Jorge, né? Não tem nem o que falar, mais uma grande vitória do Cruzeiro que passa pelos pés do Caio Jorge. Fez o seu primeiro hat-trick na carreira profissional, vem numa fase absurda, excelente, diferente de tudo que ele já viveu aí na carreira. É um jogador que foi muito cedo para a Europa, não deu certo ali na Juventus, foi emprestado para outros clubes, muito por causa de lesão de LCA, ficou muito tempo parado, prejudicou muito, volta para o Brasil meio que para retomar o seu futebol, mas ainda com uma boa idade, e consegue, desde o ano passado na Sul-Americana, fazer a diferença no time do Cruzeiro, e esse ano não tem nem precedentes do que ele está fazendo, é impressionante, já tem 11 gols em 12 jogos no Campeonato Brasileiro, é a maior campanha de um artilheiro aí desde 2007, para vocês terem ideia, no campeonato do ano passado, o artilheiro que foi o campeonato foi o Yuri Alberto e o Alejandro, ambos tiveram 15 gols, o Caio Jorge tem 11, com 2/3 do campeonato a serem jogados, olha o tamanho do que o Caio Jorge vem fazendo, vem numa fase iluminada, é aí o melhor camisa 9 atuando no território brasileiro hoje, sem sombra de dúvidas, e merece muita oportunidade na seleção, na minha opinião. É um jogador que faz uma movimentação sem bola, uma movimentação de abrir espaços excepcional, diferente de tudo que os outros jogadores fazem, faz muita diferença para o time do Cruzeiro, e foi um vencedor da semana aí, com toda certeza. Em segundo, a gente tem o Filipe Luís. Filipe Luís que é vencedor por 2 motivos aqui. O Filipe Luís, primeiramente, por fazer o Flamengo jogar muito futebol. O Flamengo venceu o São Paulo bem dentro de casa, dominando o jogo do início ao fim, poderia ter sido mais do que 2-0. Fez uma grande partida, o time do Flamengo como um todo, muito bem treinado pelo Filipe Luís, que vem desde o início do ano aí fazendo um ótimo trabalho no comando do clube rubro-negro. E além disso, pela grande coletiva de imprensa que o Filipe Luís deu ali depois da vitória para o São Paulo, onde ele explicou ali o porquê do Pedro ter ficado de fora, muito culhão, muito pulso firme para dizer ali, sem rabo preso, sem palavras soltas, o que aconteceu realmente com o Pedro, por que o Pedro realmente não foi relacionado. Deu ali uma aula do que é se portar, do que é ser um líder de grupo, e por esse motivo, e também pela vitória, o Filipe Luís também é o vencedor da semana. Terceiro, Zubeldia. Zubeldia que nem é mais treinador de um time brasileiro, tá desempregado, mas por que o Zubeldia é um vencedor?
O Zubeldia, cara, é um vencedor porque por muito tempo foi colocado nas costas dele, muito por causa do mau desempenho que o time dele vinha tendo, é claro, mas eu acho que sempre foi acima da conta a cobrança com o Zubeldia. O Zubeldia, ele realmente não estava fazendo o São Paulo jogar o que o São Paulo poderia, mas o time do São Paulo, cara, é muito limitado. O elenco do São Paulo é muito limitado e sofre muito com lesões. O principal jogador do time não joga há meses, que é o Lucas Moura. O time teve desfalques durante esse tempo, antes da parada. Agora tiveram algumas voltas, mas antes da parada o time ficou muito desfalcado durante muito tempo e sempre caía ali nas costas do Zubeldia. Uma cobrança que, ao meu ver, ela era a mais do que ela realmente deveria ser. Deveria ter uma cobrança, claro, mas o Zubeldia não era o principal culpado, na minha opinião, pelo desempenho do São Paulo. E a gente viu agora com a chegada do Crespo, que teve aí um bom tempo para trabalhar e que ainda assim não conseguiu fazer o São Paulo jogar. O São Paulo chegou completamente perdido para jogar contra o Flamengo. Tudo bem que é um dos melhores times do Brasil, mas o São Paulo tinha que ter mostrado mais depois de um tempo para treinar que teve na parada para o Mundial, né? Então eu acho que o Zubeldia é um vencedor justamente por mostrar que ele não era o principal culpado, que o time do São Paulo tem problemas muito maiores do que o treinador e que isso não deve ser colocado apenas nas costas dele. Então o Zubeldia é mais um vencedor. Isso foi o que eu falei sobre o quadro, que não são apenas jogadores que jogaram, que fizeram gols ou times que venceram, vai muito além e o Zubeldia é um exemplo disso. O Zubeldia é um vencedor da semana. Quarto vencedor, Fernando Seabra, o grande treinador Fernando Seabra, que vem fazendo uma campanha excelente com o Bragantino, muito acima das expectativas, já tinha demonstrado ser um excelente treinador no primeiro semestre do ano passado, onde colocou o Cruzeiro ali em certos momentos no G4, fez o time ficar no G6 durante toda a sua passagem, fez o time ir para as semifinais da Copa Sul-Americana, foi demitido no momento em que realmente estava muito mal, teve uma grande instabilidade de 10 jogos, ali um período curto de 10 jogos, onde o Cruzeiro não jogou futebol, então podemos dizer que ele mereceu ser demitido, o time não estava mais rendendo como ele estava antes, mas assim, é um treinador que é muito jovem, que já demonstrou muito potencial, muito conhecimento tático, muito conhecimento de futebol realmente, é um treinador completamente capacitado, que já tinha feito um grande trabalho no Sub-20 e que mais uma vez mostra o porquê que foi dado essa confiança para ele no Bragantino, mostrando aí um time completamente bem treinado, que já está na terceira colocação do Brasileiro, que já está ali figurando no G4 durante muito tempo, não chegou agora, o Bragantino vem jogando muito bem, não é de hoje, e agora consegue mais uma excelente vitória contra um Corinthians que é fortíssimo dentro de casa, por mais que esteja passando por um momento difícil, por mais que esteja sofrendo com lesões, ainda assim é um Corinthians que a gente sabe a dificuldade que é vencer esse time na Arena Corinthians, e o Bragantino chegou, foi lá e venceu mais uma partida importantíssima para se manter ali na briga pelo título brasileiro, na briga pelo G4. Então Fernando Seabra é mais um vencedor, e o quinto vencedor da rodada é Roger Machado, treinador do Internacional, por ter feito o time vencer aí finalmente uma partida no Campeonato Brasileiro, nessa volta, muito importante a vitória contra o Vitória, com o gol no final ali do Bruno Tabata, vitória que faz o Internacional respirar um pouco na tabela, é um time que estava liberando a zona, que não estava bem, que vinha muito mal, de uma sequência muito ruim, por mais que tenha se classificado na Libertadores antes da parada ali, o Internacional sofreu, quase foi eliminado, né? Teve um jogo ali contra o Bahia que foi decisivo para a classificação do Internacional e o time vinha capengando muito no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um vencedor da semana por ter feito o Internacional jogar melhor nessa partida. O Inter criou muitas oportunidades, acabou sendo agraciado ali com um gol no final, mas já foi um avanço do Inter que precisava dessa vitória para aumentar o moral do time que estava muito baixo. Era essencial a vitória para o Internacional e o Roger Machado conseguiu levar o time para essa vitória no campeonato. Sexto vencedor, Leonardo Jardim. Leonardo Jardim que, cara, faz o time do Cruzeiro jogar, na minha opinião, o melhor futebol do Brasil hoje. É o time que desempenha melhor desde antes da parada. Eu até achava que a parada poderia deixar o time do Cruzeiro aí um pouco abaixo, poderia tirar o ritmo que era muito forte. Então, para esse time, a gente imaginava que a parada não seria positiva. E o Leonardo Jardim chegou e mostrou que não é nada disso, mostrou que o time continua no mesmo ritmo, na mesma pegada, nem parece que parou de jogar. O Cruzeiro arrebentou o Grêmio, o Cruzeiro destruiu o Grêmio no Mineirão, o Grêmio não teve chances, o Cruzeiro dominou o jogo inteiro, poderia ter vencido por 6, 7 gols, o Volpi fez grandes defesas, o time jogou muito bem, deu ali uma leve cochilada depois que faz o 3-0 no início do segundo tempo, que é normal também, ele já
achava que tinha matado o jogo, então o time caiu um pouco ali de nível. Logo depois que tomou o gol do Grêmio, que o Grêmio teve uma subida, o Cruzeiro voltou e pressionou um pouco mais para fazer o quarto gol e matar o jogo de vez. O Cruzeiro, cara, dominou a partida. O Cruzeiro joga um futebol muito bom, o time é muito bem treinado, o time tá voando fisicamente, o time melhorou absurdamente depois da chegada do Leonardo Jardim, que vem se mostrando a cada dia o porquê que tinha tanto hype, a gente pode dizer aí, no nome dele quando ele veio para o Cruzeiro. O porquê de ele ser um treinador extra classe para o futebol brasileiro é impressionante. O trabalho que o Leonardo Jardim vem fazendo no Cruzeiro até aqui, que agora segue perseguindo o Flamengo aí com a mesma quantidade de pontos. Poderia ter mais pontos, inclusive, se não fosse aquele jogo que o Cruzeiro jogou contra o Vitória em condições completamente inadequadas ali no Barradão, mas acontece, é o futebol brasileiro, a gente sabe a várzea que é, né? Mas, enfim, é fato que o Leonardo Jardim faz o time voar no campeonato, faz o time jogar muito futebol, e por isso é o sexto vencedor e último vencedor da semana. Vamos falar agora da parte ruim, vamos para os perdedores da semana, abrindo essa lista ilustre com o nosso Pedro, atacante do Flamengo, que não jogou depois dessa polêmica enorme envolvendo o nome dele aí, depois de ter sido trucidado pelo Felipe Luiz numa entrevista extra classe do treinador flamenguista. O Pedro é um perdedor por ver o Flamengo jogando o futebol que joga, por ver o Plata entrando na sua posição e jogando bem, o Bruno Henrique entrando na sua posição e jogando bem, e por ter sido realmente exposto da maneira que foi. O Pedro é um perdedor por não saber perder, a gente pode dizer assim, né? Por não saber ser reserva, não saber esperar o seu tempo. O Pedro, ele, depois de tudo que foi falado sobre ele, depois de toda essa mídia que a gente colocou merecidamente no nome dele, de o melhor 9 do Campeonato Brasileiro, de o melhor centroavante do Brasil, da América do Sul, o Pedro, eu acho que pode ter subido um pouco na cabeça dele, de ele achar que não pode brigar por posição, que tem que ser titular absoluto, e o próprio Pedro se pronunciou agora há pouco, né, numa nota que fez ali no seu Instagram, onde ele, na verdade, nem pede desculpas, ele até diz que o comportamento do Felipe Luiz foi acima do tom, foi desrespeitoso, né, que ele se sentiu exposto. A realidade é que eu acho que o Felipe Luiz está certíssimo, que não tem nenhum erro no que ele disse, e ainda mais da maneira que ele disse, eu acho que ele foi, sim, muito respeitoso com o Pedro, inclusive citou as suas qualidades, citou o tanto que ele acredita no jogador, mas o Pedro preferiu aí acusar o golpe e se fazer de vítima aí no Instagram para agradar torcedor. Então, assim, o Pedro é com certeza um perdedor da semana, depois de ter um comportamento completamente inaceitável para um jogador que tem o nome que ele tem, que recebe o que ele recebe, que é ídolo no Flamengo. Um jogador desse não pode se portar da maneira que ele se portou nessa semana, que fez ele ficar fora do jogo do Flamengo contra o São Paulo. Então, o Pedro tem muito a melhorar se ele quiser ir realmente jogar no Flamengo e se der realmente para ele continuar no clube, porque o clima está, na minha opinião, começando a ficar insustentável, principalmente depois da entrevista do Felipe Luiz e do comportamento do Pedro, que não parece ter sido de aceitar que ele está errado e sim de preferir se fazer de vítima aí pra frente da torcida, né? Segundo perdedor, Vojvoda. Vojvoda, cara, não consegue fazer o Fortaleza jogar esse ano. O Fortaleza, por mais que esteja nas oitavas de finais da Copa Libertadores, o Fortaleza vem jogando muito mal há muito tempo. Fortaleza não está conseguindo desempenhar futebol nos jogos que joga. O Fortaleza não está tendo nem aquele fator casa, que era muito importante. Sempre que o Fortaleza jogava no Castelão, era muita probabilidade de o Fortaleza sair com a vitória. E nos últimos jogos, nos últimos meses, o time não vem desempenhando, vem perdendo para todo mundo. Quase foi eliminado na fase de grupos da Libertadores, acabou passando. Então, assim, eu acho que o trabalho do Vojvoda está por um triz. Eu não acho que ele vai ser mandado embora por resultados no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que o principal vai ser a atuação, a maneira que o Fortaleza vai se portar e vai jogar as oitavas de finais da Libertadores, e aí dependendo da maneira que o Fortaleza seja eliminado ou se passe, aí sim vai continuar, mas dependendo da maneira que foi eliminado, aí sim eu acho que o trabalho do Vojvoda pode finalmente chegar ao fim depois de vários anos aí no comando desse time, depois de fazer esse time jogar muito futebol, conquistar coisas muito maiores do que a torcida via nos últimos anos antes do Vojvoda, conseguiu colocar o time num patamar acima, mas não consegue mais fazer o que fazia antes. O time do Fortaleza não joga futebol há muito tempo e a tendência é piorar se não tiver uma mudança muito drástica ali de postura, de tática, enfim, o Vojvoda ele tem que fazer algo a mais para fazer esse time voltar a jogar, senão vai continuar sendo assim nas próximas rodadas. Terceiro perdedor da rodada nem é um time que jogou na rodada, é o Fluminense. Explico por quê. O Fluminense é um perdedor na rodada porque agora há pouco acabou de sair a notícia da saída do John Arias,
o melhor jogador disparado do time do Fluminense, top 5 ou top 3 jogadores do futebol brasileiro aí até então, e sai do Fluminense numa venda baixíssima, ao meu ver. 20 milhões de euros para o John Arias é inacreditável, o John Arias está saindo por esse valor. É um valor completamente baixo, ainda mais que, se eu não me engano, o Fluminense não vai ficar com o valor total, então assim, não vai nem fazer diferença para o Fluminense financeiramente, ainda mais depois de uma grande premiação que o Fluminense conseguiu com o Mundial de Clubes. Então assim, era muito mais importante para o clube manter o John Arias, que é uma reserva técnica da equipe, do que conseguir um pouco mais de dinheiro nesse momento, que você não vai conseguir nem a pau repor o que esse jogador fazia pro time do Fluminense. Então, na minha opinião, é uma grande derrota para o Fluminense a saída do John Arias, e vai ser muito difícil, para não dizer impossível, achar uma reposição no mercado. Então o Fluminense é mais um perdedor da semana, mesmo sem ter entrado em campo. Fernando Diniz é o quarto perdedor. Por quê? Porque depois de um grande jogo contra o São Paulo antes da parada, depois de resultados mais favoráveis nos últimos jogos, depois do Vasco demonstrar um futebol melhor, a gente esperava que depois da parada o Vasco voltasse não voando, porque o time do Vasco ele tem limitações técnicas, tem limitação de elenco, de financeira, mas a gente esperava que o Vasco jogasse mais do que jogou, né? O Vasco acabou sendo amassado pelo Botafogo, o Botafogo venceu bem o Vasco não conseguiu fazer muita coisa no jogo, e a gente esperava muito mais do time, ainda mais um time que necessita de tempo de treinamento, e teve esse tempo com o Fernando Diniz. Eu achava particularmente que o Vasco chegaria jogando muito mais futebol do que jogou, então o Fernando Diniz é mais um perdedor da rodada. Quinto perdedor, penúltimo aí pra gente fechar o vídeo, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, sim, é um time que perdeu na rodada e também é um perdedor. Por quê? Porque o Atlético Mineiro vive uma crise financeira muito grande, o time está atrasando salários, atrasando direitos de imagem regularmente, não é a primeira vez, o time está sem receber, os jogadores obviamente não estão desempenhando o que podem desempenhar, muito por causa disso, é óbvio. A crise financeira do Atlético ela é crucial para o momento do time, na minha opinião. E além disso, o momento em campo também não é bom. O Atlético que jogou aí fora de casa contra o Bahia, se você fosse colocar antes do jogo uma derrota para o Atlético Mineiro, não é nada demais, realmente. É uma derrota esperada, o Bahia dentro de casa é muito forte, tem um elenco muito forte, muito mais bem treinado, na minha opinião, pelo Rogério Ceni hoje, do que o Atlético Mineiro é. Isso é verdade. Mas a maneira que a derrota se fez, né, tendo ali aquele golaço do Hulk para empatar o jogo nos minutos finais, já nos acréscimos, e ainda assim você tomar um gol no último minuto, aos 97, é muito triste, é muito, cara, impressionante o time ser derrotado dessa maneira, então é muito doído para esse clube. Eu acho que é uma derrota que mexe muito com o emocional, mexe muito ali com a cabeça desses jogadores e pode até, né, causar aí uma sequência pior aí nos próximos jogos, a gente tem que ver, mas eu acho que o Atlético Mineiro ele é com certeza um perdedor pela derrota em si e pelo momento que vem passando, que não é nada bom, e com o trabalho do Cuca, que na minha opinião não tem nada demais, é um trabalho muito mediano para ruim, para dizer o mínimo, por mais que o time esteja ali numa posição até confortável na tabela, na parte de cima, o Atlético não vem desempenhando futebol, a verdade é essa, o Atlético não vem jogando o que pode jogar. O time do Atlético tem limitações técnicas ali também, o elenco não é muito profundo, não tem profundidade, mas o Atlético tem jogadores, principalmente no time titular, que tem que fazer muito mais do que estão fazendo, então eu acho que o Atlético é mais um perdedor por causa disso. Sexto perdedor e último para a gente fechar o vídeo, Mano Menezes. Mano Menezes, porque é inacreditável em 2025 Mano Menezes ser treinador de um time grande do Brasil. Gente, não tem como Mano Menezes ser treinador de um time de Série A, de um time grande como o Grêmio, com esse estilo de futebol medíocre que ele adota desde sempre. Já deu certo em outras oportunidades, é óbvio, com o Corinthians, levou ele para a seleção brasileira, levou ele a ser bicampeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro, fazer grandes campanhas, mas a verdade é que está ultrapassado, não tem de onde tirar. E ainda mais num time do Grêmio que é limitadíssimo, não tem como você jogar com um treinador defensivo e esperar resultado, cara. O campeonato do Grêmio vai ser isso, o Grêmio vai brigar o campeonato inteiro no meio de tabela para baixo, para pegar uma Sul-Americana ali com um restinho de vaga, assim como já foi no ano passado. Então, assim, o futebol do Grêmio é muito pouco, é muito baixo o nível por causa do treinador. Não tem como você desassociar as duas coisas. O Mano Menezes não pode estar à frente de um time grande como o Grêmio em 2025. O erro é completamente da gestão que trouxe esse treinador. O Mano não tem de onde tirar e o time do Grêmio é muito abaixo. É muito fraco tecnicamente, o time é muito vazio de elenco, não tem muitas peças que fazem a diferença.
Então, assim, foi um jogo tenebroso do Grêmio contra o Cruzeiro, poderia ter tomado uma goleada histórica do Cruzeiro no Mineirão, não perdeu, é verdade, de uma maneira extremamente vexatória, foi um 4-1, acontece, é um time muito superior ao Cruzeiro, mas, cara, pelo futebol que o Grêmio jogou, era para ter sido a maior derrota aí da história do Grêmio pro Cruzeiro tranquilamente. Eu achava, depois do terceiro gol do Cruzeiro, que o Cruzeiro meteria 6 no Grêmio ontem. Então, assim, não tem como o Mano Menezes ser treinador do Grêmio em 2025 e é mais um perdedor que faz o time perder de maneira feia, de maneira grotesca em vários jogos que joga por causa desse estilo de jogo que não tem como, não tem espaço mais no futebol brasileiro, o estilo de jogo do Mano Menezes, cara, que é extremamente abaixo dos demais. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado de coração, consegui trazer aí 6 vencedores e 6 perdedores, o campeonato teve menos jogos nessa rodada, né, algum jogo vai acontecer hoje, inclusive, tiveram times que não jogaram nesse final de semana, então foi o que deu pra trazer, espero que vocês tenham gostado de coração, compartilha com o teu amigo esse vídeo, se o time dele venceu ele vai querer ver gente falando do time dele, então compartilha com ele, segue o canal, se inscreve, rumo aos 500 inscritos, estamos chegando aí, vamos alcançar essa meta. Deixe o seu comentário falando o que você achou do vídeo, se você concorda, discorda com alguma coisa que foi dita, se você acha que faltou algo, fala aí que eu vou querer ver sua opinião. E bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e até mais.